Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre plano cartesiano. Hoje vocês vão aprender como é formado um plano cartesiano, vão aprender a determinar pares ordenados em um plano cartesiano, vão aprender a localização de um par ordenado no plano cartesiano e vão aprender também a construir um desenho, ou seja, uma figura plana num plano cartesiano. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Então vamos lá. Como que é construído, como que é formado um plano cartesiano? Ele é formado por um sistema de dois eixos perpendiculares entre si, um horizontal e um vertical, denominados como eixo das abscissas, que vai ser o eixo X, e o eixo das ordenadas, que vai ser o eixo Y. Os eixos se encontram no ponto chamado origem, que é o ponto zero. Então, o início de um plano cartesiano. Então, nós temos aqui uma linha horizontal, que vamos chamar de X, que é referente ao eixo das abscissas. E aqui nós temos um eixo vertical, Y, que nós vamos chamar de ordenada. E aqui nós temos o ponto da origem, que é o ponto zero. E agora no sexto ano nós vamos estar estudando essa parte aqui, esse quadrante, esse primeiro quadrante do plano cartesiano, que é a parte crescente. Como vocês podem observar, aqui nós temos apenas os números positivos crescentes na reta X e aqui também na reta Y nós temos apenas a parte crescente, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Então, não acaba aqui o plano cartesiano, A nossa reta continua infinitamente e também continua infinitamente a reta X. No sétimo ano, aí nós já vamos ver o plano cartesiano como um todo. Então, nós vamos estudar primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, porque aqui envolve os números negativos, que no sexto ano vocês ainda não viram. Vocês vão ver no sétimo ano os números inteiros, e aí nós vamos estar estudando aqui o plano cartesiano novamente, incluindo a parte dos números negativos. Então, primeiramente, nós vamos estudar o primeiro quadrante. Então, aqui nós vamos ter pontos relacionados aqui neste plano cartesiano. E cada ponto desses que eu coloquei aqui para vocês, ele é constituído por coordenadas. E essas coordenadas vão ser coordenadas X e Y, porque nós vamos levar em conta o número que vai estar relacionado à reta X e o número que vai estar relacionado à reta Y. Então, aqui eu coloquei para vocês o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D e o ponto E. E aí nós vamos determinar quais os pares ordenados X e Y dos pontos. Então, de cada um desses pontos, nós vamos estar determinando quais são eles, os pares ordenados X e Y. X e Y, então, vai ser as coordenadas desses pares ordenados. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, o ponto A. Qual vai ser, então, as coordenadas deles? Nós podemos observar que o ponto A, ele é determinado pela coordenada da reta X, que é o número 1, e na reta Y é o número 3. Então, aqui nós vamos olhar o ponto A, então, quais são as coordenadas dele? Então, primeiro nós vamos olhar na reta X e depois na reta Y. Então, como falei para vocês, o ponto A na reta X, a coordenada dele é 1. E na reta Y, a coordenada dele é 3. Então, o ponto A, ele é formado a partir do ponto 1 e 3. 1 para X e 3 para Y. Então, as coordenadas deste ponto é 1 e 3. O ponto B, então, nós vamos olhar novamente. O ponto B na reta X, ele está número 2. E na reta Y, ele está número 4. Então, esse par ordenado que está formando aqui o ponto B, as coordenadas deste ponto B vai ser 2 na reta X e 4 na reta Y. Então, o par ordenado do ponto B é 2 e 4. Sempre lembrando que nós devemos olhar primeiro na reta X e depois na reta Y. Ponto C. O ponto C, que está aqui, na reta X, ele está no número 3 e na reta Y, no 2. Então, primeiro nós vamos colocar o da reta X, que é 3, e depois 2, que está na reta Y. Então, o par ordenado C, que corresponde ao ponto C, que é 3, 2.
E o ponto D, nós podemos observar que o ponto D na reta X está aqui no 5 e na reta Y no 1. Então, o par ordenado que forma aqui o ponto D é 5 para X e 1 para Y. O ponto E é o ponto da origem. Eu coloquei ele aqui para vocês, ó. O ponto E, então, é esse ponto que é 0. Então, aqui nós vamos ter 0 na reta X e 0 na reta Y, porque é onde começa o plano cartesiano, é onde ele tem a origem. Então, aqui vai ficar as coordenadas 0 para X e 0 para Y. Então, nós vamos colocar aqui essas coordenadas aqui no plano cartesiano. Ponto A, então, ele refere-se às coordenadas 1 e 3. O ponto B refere-se às coordenadas 2 e 4. O ponto C, as coordenadas 3 e 2. O ponto D, as coordenadas 5 e 1. E o ponto E, que é a origem, corresponde às coordenadas 0 e 0. Então, sempre que pensar na origem, a origem é o par ordenado 0, 0. 0 para x e 0 para y. O plano cartesiano ele é muito usado na geografia também. Quando vocês estudam latitude e longitude, usa-se muito aqui o plano cartesiano, que vocês acabaram de ver aqui agora. Na próxima parte agora, nós vamos estar localizando os pares ordenados no plano cartesiano. Aqui eu trouxe os pontos para vocês já para a gente determinar quais eram os pares ordenados. Na próxima parte, vou fazer o contrário. Vou dar os pares ordenados e aí nós vamos estar localizando esses pares ordenados no plano cartesiano. Vamos lá então? Agora nós vamos localizar estes pares ordenados no plano cartesiano e depois vamos responder qual a figura plana formada pela união dos pontos. Lembrando aqui que um par ordenado, ele é formado pelas coordenadas x e y. Então, o primeiro número nós devemos olhar na reta x e depois o segundo número na reta y. Então, o ponto A, as coordenadas dele é 5 e 3. Então, 5 na reta x e 3 na reta y. Então, nós vamos traçar aqui até chegar na reta do 5. Então, aqui nós temos o ponto A, formado aqui pelas coordenadas 5 para x e 3 para y. E agora o ponto B. O ponto B, nós temos o contrário do ponto A. Agora nós temos 3 na reta x e 5 na reta y. Então, 3 aqui na reta x e 5 na reta y. Então, vamos traçar até chegar no 3. Então, aqui nós temos o ponto B. O ponto C, nós temos 7 para x e 3 para y. Então, 7 e 3. Então, nós podemos dar continuidade aqui até chegar no 7. Então, aqui nós temos o ponto C. O ponto D, nós temos 9 para x e 5 para y. Então, 9 aqui para x e 5 para y. Então, podemos dar continuidade aqui até chegar no 9. Então, aqui nós temos o ponto D. O ponto E, 5 para x e 7 para y. Então, 5 aqui para x e 7 para y. Então, podemos traçar até chegar no 5. Então, aqui nós temos o ponto E. E por último, o ponto F, 7 para x e 7 para y. Então, 7 aqui para x e 7 para y. Então, podemos dar continuidade aqui até chegar na reta do 7. Então, aqui nós temos o ponto F. Então, já colocamos todos os pares ordenados aqui no plano cartesiano. E agora vamos ligar os pontos para ver qual desenho que nós vamos formar, né? Qual a figura plana que formou com esses pares ordenados. Então, vamos ligar o ponto A, B, depois vamos ligar até no E, depois o EF, até no D, depois aqui no C e voltamos aqui no ponto A. Então, nós fizemos um desenho circulando aqui, né, todos os pontos. Comecei aqui no ponto A, fui traçando até voltar aqui no ponto A para poder fechar a nossa figura, né, para formar aqui o nosso polígono. E esse polígono, ele tem 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como que é chamado esse polígono que tem 6 lados?
chamado de hexágono. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta, né? Qual que foi a figura que formou? Foi o hexágono. Na próxima parte, vou trazer um outro plano cartesiano com duas figuras para a gente estar respondendo algumas questões relacionadas às figuras que vão ser mostradas. Pessoal, vamos lá então responder a última questão? Então, de acordo com a figura, responda. Então, nós vamos observar este plano cartesiano e vamos observar cada uma das figuras para estar respondendo as questões. Então, aqui vocês podem observar que nós temos dois triângulos. Então, vamos agora responder as questões. Na letra A, quais as coordenadas dos vértices dos triângulos? Então, nós temos o triângulo MNO e o PQR. Então, o primeiro é o MNO. Então, quais são as coordenadas dos vértices? Cada ponto é um vértice desse triângulo. E aí, nós vamos colocar aqui os pares ordenados que formam cada um desses pontos. Então, vamos começar pelo ponto M. O ponto M, ele é formado pelas coordenadas. Primeiro, vamos olhar a reta X, 3. Na reta Y, 8. Então, 3 e 8. Depois, o ponto N, que é formado pelas coordenadas 5 para X e 3 para Y. Então, 5 e 3. E o último ponto, o ponto O, que é formado pelas coordenadas na reta X, 1 e na reta Y, 3. Então, 1 e 3. E agora vamos observar o triângulo PQR. Então, PQR. Vamos começar pela coordenada P. Então, P é formado pelas coordenadas 7 na reta X e 5 na reta Y. Então, 7 e 5. Ponto Q. O ponto Q é formado pelas coordenadas 10 na reta X e 0 na reta Y. Então, 10 e 0 na reta Y. Por que que é 0 na reta Y? Porque o triângulo, ele está sobre a reta X. Então, o ponto na reta X foi 10, porém, o ponto que está refletindo aqui na reta Y é o ponto de origem, o ponto 0. E agora vamos ver o ponto R. O ponto R é formado pelas coordenadas 7 na reta X e 0 na reta Y, como o ponto Q também, né? Foi a origem. Então, 7 na reta X e 0 na reta Y. Então, 7 e 0. E agora a segunda questão. Na letra B, quais as medidas da base e da altura de cada um dos triângulos? Então, nós vamos observar agora quais são as medidas da base dos dois triângulos e depois observar a altura. Então, do triângulo MNO, a base é esta. Então, aqui nós vamos ver qual a medida da base. Então, nós vamos olhar o número que é final, que é o 5, e o número que é no início, que é 1. E aí, basta nós fazermos a diferença. 5 menos 1 igual a 4. Ou então, nós poderíamos também simplesmente contar, né? A distância de 1 até 5. Ó, 1. Aí depois, tem um espaço. 1, 2, 3, 4 espaços. Então, a base do triângulo MNO é 4. Não vou colocar centímetros ou metros, porque realmente não definiu a unidade de medida. Então, nós vamos apenas colocar o número. E agora vamos ver a base do triângulo PQR. Aqui nós podemos observar que o último ponto está no 10 e o outro está no 7. Então, 10 menos 7 igual a 3. Ou então, poderíamos contar os espaços. 1, 2, 3. Então, aqui a base do triângulo PQR é 3. E agora vamos olhar a altura. Primeiro vamos olhar a altura do triângulo MNO. Então, a altura, mesma coisa. Nós vamos olhar o ponto final e tirar aqui o ponto inicial. Ó. 8 menos 3 igual a 5. Ou então, poderia contar os espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a altura então do triângulo MNO é 5. E agora vamos observar a altura do triângulo PQR. Aqui nós podemos observar que o ponto P está no 5 e o ponto R, aqui embaixo, está no 0. Então, 5 menos 0 igual a 5. Ou poderíamos contar os espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a altura do triângulo PQR também
é 5. E agora, na última questão, vamos responder qual o nome dos triângulos formados. O triângulo MNO, qual é o nome desse triângulo? Aqui vocês podem observar que este triângulo, ele possui dois lados de medidas iguais. O triângulo que possui dois lados iguais é chamado de triângulo isósceles. Então, vamos colocar aqui triângulo isósceles. E o triângulo PQR, agora vamos observar este triângulo para ver qual é o nome que ele recebe. Aqui vocês podem observar esse triângulo, né? Tem uma parte reta aqui na vertical e uma reta aqui na horizontal. E a união dessas duas retas aqui, a gente pode ver que vai formar um ângulo reto. Se o triângulo formou um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, vamos colocar aqui triângulo retângulo. Pessoal, então só com essa questão deu para vocês ter resumo da aula de hoje, né? Localizando aqui os pares ordenados, observando os vértices dos triângulos. Deu para ter a ideia aqui de medidas. Deu também para vocês estarem relembrando as aulas que passei para vocês sobre a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Relacionando aqui aos nomes, né, dados a estes triângulos. Então somente com essa questão deu para vocês relembrar vários conteúdos, né, que já passei para vocês. Eu termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre o plano cartesiano. Eu espero você na próxima aula. Se você gostou da aula, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.